Muito bom dia, São Paulo, muito bom dia, Brasil, muito bom dia você conectado além das fronteiras na Manhã Manda Aqui. Obrigado por me permitir entrar nesta quarta-feira, dia 30 de setembro, na sua casa, aí no seu trabalho, aonde quer que você esteja, que Deus esteja te abençoando de uma forma rica e abundantemente. Essa programação vai ao ar de segunda a sexta-feira, sempre diretamente aqui da Casa de Oração para todos os povos, a Igreja O Brasil para Cristo, aqui no Manda Aqui, presidida pelo nosso querido pastor sênior Joel Estevanato. Nosso lema, amando Deus e amando pessoas. Venha conhecer a família de Deus aqui na nossa localidade, na Zona Norte, no bairro Manda Aqui. Aqui na nossa igreja local, hoje nós estamos comemorando o aniversário da Maria Eduarda Nogueira Jael, que é filha do Clécio. Deus abençoe você, querida irmã Maria Eduarda. Que o Senhor proteja, que o Senhor guarde. Então tá bom. Hoje também nós queremos homenagear de uma forma toda especial a nossa querida pastora Nalvinha, a pastora Nalva de Pernambuco, que está fazendo aniversário hoje, já foi entrevistada aqui na Manhã Manda Aqui. Pastora Nalva, Deus abençoe a senhora também e a todos os aniversariantes que estão comemorando hoje o seu dia de aniversário, que o Senhor proteja, que o Senhor guarde, seu dia de nascimento, que o Senhor esteja sendo diferencial na sua vida. Eu quero orar com você e quero orar por você. Vamos orar? Deus, nós te louvamos pela vida da Maria Eduarda, nós te louvamos pela vida da pastora Nalvinha, nós te louvamos pela vida de todos os aniversariantes do dia de hoje, dia 30 de setembro. Obrigado, te damos ação de graças, nós louvamos o teu nome. Assim como o Senhor foi com os anos anteriores, continue protegendo com os anos que virão. E da mesma forma te peço, Pai, que o Senhor os presenteie com a alegria da salvação, a prosperidade do Evangelho e a saúde. Proteja-os, bem como todos os seus familiares. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Recebam os abraços da Igreja Brasil para Cristo aqui no Manda Aqui, também dos nossos pastores Joel e Leonor Estevanato e de toda a equipe da Manhã Manda Aqui. Parabéns para você nesta data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Nós vamos ao intervalo e eu vou voltar hoje com um convidado especial, entrevistado nesta manhã, que eu terei a honra de tê-lo aqui, o nosso querido Netinho. Netinho, ele é fundador e guitarrista da banda Patmos, uma banda que está aí desde os anos 90, marcando o tempo, levando a mensagem do Evangelho através das canções e a adoração ao Rei dos Reis. Então é daqui a pouquinho, após o intervalo, o nosso querido Netinho, fundador da banda Patmos, sendo o entrevistado nesta Manhã Manda Aqui. Deus te abençoe. Agora são 10 horas e 19 minutos, você está conectado na Manhã Manda Aqui. Através das redes sociais você pode deixar o seu like, além de compartilhar a nossa programação e marcar também pessoas que você quer e deseja edificar através sempre do entrevistado ou da entrevistada sempre na Manhã Manda Aqui. Então faça isso, divulgue a nossa programação. A nossa programação, ela vai ao ar diretamente da Casa de Oração para Todos os Povos, aqui da Igreja O Brasil para Cristo, no Manda Aqui, presidida pelo nosso querido pastor Joel Estevanato. Hoje eu recebo com muita satisfação e alegria, sou fã da banda Patmos, é o fundador da mesma. Hoje eu recebo aqui como entrevistado o nosso querido irmão Netinho. Netinho, muito bom dia, querido. Bom dia, pastor. Prazer falar com vocês. Muito feliz, né, saber que temos aí mais um fã, um amigo, né? Olha, depois de tantos anos. Glória a Deus, eu era criança. Já ouvia falar da banda Patmos, que bênção. Já estão na estrada há quantos anos, querido Netinho? Pastor, esse ano nós estamos fazendo 26 anos de banda, né? Foram 26 anos que a gente, graças a Deus, viajou o Brasil, o mundo inteiro,
levando a mensagem do Evangelho através da música, né? Glória a Deus. Você é natural de onde? Eu sou natural de Campolim Paulista, é uma cidade próxima à capital, né? Ali perto de Jundiaí, mas a minha vida inteira vivi em São Paulo mesmo, na Ok. capital. Você nasceu num lar evangélico, Natinho? Não, não, pelo contrário, eu nasci num lar que não era cristão e muito conturbado, né? Meu pai era violonista do Caetano Veloso, Gilberto Gil, e era um cara muito doido. Tive umas experiências bem ruins na minha vida com ele, e acabei saindo de casa aos 9 anos de idade, Nove morava em Campolim anos? Paulista e fui para São Paulo. Com 9 anos de idade? 9 anos. Puxa, Morei na Praça da Sé por 5 anos, e você no foi, Vale do Agabaú. você foi menino de rua? Eu fui menino de rua. E Foi lá como, na rua que eu fui alcançado por puxa, Cristo. e como foi essa experiência? Você chegando em São Paulo com 9 anos de idade, como foi essa realidade? Compartilhe-nos um pouco. Ah, foi traumática, né? Porque eu saí de casa muito cedo, porque meu pai era muito violento, ele chegava dos shows muito doido, muito maluco, espancava a minha mãe, quebrava a casa inteira, e um dia eu cheguei da escola, meu pai estava tendo um relacionamento sexual com a minha irmãzinha, na Puxa, época, né? E isso me deixou muito mal na época, e eu peguei e fugi de casa, eu saí numa madrugada de trem na Estação da Luz, buscando refúgio, buscando sair desse contexto, né, viver coisas melhores, mas eu fui cair justo na Estação da Luz, onde eu tive, no primeiro dia que eu cheguei, na Estação da Luz eu fui roubado e levaram as minhas roupas, e assim, foi muito doido, assim. É, eu fui socorrido por mendigos, né, ali perto do viaduto do Chá, e ali foi onde eu fiquei por 4 anos e 6 meses, né? Aí vivi os piores momentos da minha vida você teve, nessa fase. você teve contato com drogas? Sim, foi o recurso que eu tive, né? Na época, eles me viciei em cola, comecei a traficar, roubar ali no Vale do Agabaú, na Praça da Sé principalmente, e tive pouco contato com cocaína e heroína, mas o que eu mais usava mesmo era a cola, porque era o mais barato e era o que eu conseguia. Aham. E como Jesus entrou na tua vida, Netinho, e mudou a tua história? Rapaz, foi uma forma muito inusitada. E eu ficava na Praça da Sé, durante o dia, esperando velhas, idosas passarem, né? Porque o idoso, eu pegava a bolsa e saía correndo. E eles não me alcançavam, porque eu era mais rápido, né? E numa das vezes que eu estava me preparando para isso, uma pessoa de terno e gravata abriu uma Bíblia no meio da Praça da Sé e começou a pregar o Evangelho. E de repente esse cara olhou para mim e ele falou para mim: Olha, Deus tem um propósito na sua vida, Deus que vai mudar a sua vida porque Ele ama a tua vida. E esse cara começou a falar muitas coisas assim muito bacanas, só que eu me irritei porque na medida em que ele ficava falando sobre isso, as pessoas não passavam lá, né? Porque normalmente quando tem um pregador no meio da rua, as pessoas fogem e não passam perto, enfim, é engraçado. E eu falei, cara, eu preciso tirar esse cara daqui, senão eu não vou roubar e eu não vou comer, não vou me drogar, porque eu preciso de que pessoas passem aqui. E aí eu comecei a brigar com ele, comecei a falar que Deus não existia, que era tudo mentira, que ele estava inventando aquilo. E esse cara falava muito sério, falava, olha, Deus ama a tua vida, você vai ver que o que eu estou falando é verdade. Ele te conhece desde antes de vocês, ele está no ventre da sua mãe e ele tem um propósito, ele vai Glória a mudar a sua Deus. história. Aí eu peguei, para tirar ele de lá no desespero, eu peguei, e ele estava com a Bíblia na mão, eu dei um tapa na Bíblia, joguei a Bíblia dele no chão e agredi ele, né? E ele pegou a Bíblia do chão, não fez nada, e olhou nos meus olhos e falou: Jesus tem um propósito na sua vida. E eu fiquei doido com aquele cara e fui embora, mas aquilo que ele falou ficou na minha cabeça por muitos anos. Aliás, por um ano e meio, na verdade. Aí um dia eu estava passando ali no Paraíso, né?
E a Igreja Renascer em Cristo estava no início dos seus trabalhos. Tinha acho que umas 20 pessoas, e eu lembro que eu estava passando perto da onde ele se reunia, era uma antiga, no Livorno, e eu vi de longe umas luzes piscando, porque eu estava do outro lado da calçada, e um barulho de pessoas cantando, e a música, porque meu pai foi violonista do Caetano, eu Sim. sempre tive contato com a música, né, desde muito cedo, a música sempre me chamou a atenção. E aí eu falei, puxa, eu vou entrar. Inicialmente eu achei que era uma boate, né? E não era. Conforme eu entrei, uma senhora que está viva até hoje, que chama Tia Arlete, ela mora em Portugal. Quando eu entrei no lugar, ela meio que me abraçou, me dando uma gravata, me trouxe para dentro do local. E quando eu cheguei, eles estavam cantando, era a banda Cats Barneia, com o Brother Simeon, né, um cara muito conhecido, muito amigo hoje, padrinho meu de casamento, Que né? legal. Ele estava cantando Extra Extra, O Mundo Acabará Amanhã de Manhã, e de repente ele começou a cantar umas coisas assim que eu achei muito bacana, e enfim, eu queria sair do lugar, mas aquela senhora me abraçou e ficava me beijando e falava: Olha, Jesus ama a tua vida, seja bem-vindo à casa de Deus. E eu falei: Meu, que doideira é essa, né? Era rock, era uma loucura aquilo tudo. E era, acho que a terceira reunião de jovens da Igreja Renascer em Cristo. E era muito no início deles, e no meio daquilo tudo parou a música e o Esteve Hernandes, né? Um amigo muito querido, ele que é pastor da igreja e bem conhecido de todo mundo, ele começou a falar, abriu a Bíblia, começou a falar. De repente ele falou assim: Olha, você que estava numa praça um dia e não acreditou que Deus mudaria a sua vida, eu quero te dizer que Deus vai mudar a sua vida hoje. Ele ama a tua Aleluia. vida. Deus tem um propósito. Ele falou as mesmas coisas que o cara da praça falou. Glória a Deus. E eu fiquei, uma benção, eu fiquei muito confuso, porque eu falei, será que ele é o cara da praça? Né? Porque se passaram um ano e meio, aquilo ficou dentro de mim, de repente eu me deparei com um homem falando as mesmas coisas, e eu fiquei até com medo, porque como eu agredi, eu falei, será que é o cara que eu agredi? Enfim, mas aquilo foi me contagiando, e eu fiquei até o final, no final eu fui falar com ele, né? E aí eu cheguei perto ele estava no púlpito, assim, a reunião tinha acabado, estava acabando, estava no finalzinho, eu falei assim, ô mano, eu preciso falar com você, cara, você é o cara lá da praça, né, que ele nem sabia do que eu estava falando, e detalhe, eu estava acho que uns 6 meses sem tomar banho, eu estava Puxa. fedendo carniça, ninguém naquele lugar sentiu o cheiro, ou se sentiu, não mostrou. Ninguém falou nada, ninguém me pôs para fora, pelo contrário, me abraçavam, olha, me envolveram naquele lugar. E aí eu falei com ele, falei, mano, você é o cara lá da praça que falou que Jesus me amava. Aí ele olhou para mim assim, e foi meio esquisito, porque os olhos dele estavam cheios de lágrimas. Ele falou assim: Olha, eu não sei de quem você está falando, mas eu conheço Jesus Cristo. Glória a E Deus. ele ama a tua vida, e hoje ele vai mudar a sua vida. Você está com fome? Ele falou para mim. Imagina, né? Um Aham. menino morador de rua, Puxa. só se drogava. Eu estava, acho que, muitos dias sem comer. Eu falei, eu tô. Ele falou, então deixa eu acabar aqui, você vai para minha casa comer uma pizza. Olha, Meu loucura. Deus. Ele não perguntou meu nome, quem eu era, o que eu estava fazendo ali. Ele ouviu a minha história e já me levou eu para casa dele. Quando ele falou isso, eu falei, meu, eu vou roubar a casa desse cara toda Ah, meu e Deus. ainda vou comer, e ainda vou comer de graça, né? E, enfim, eu fui para casa dele nesse dia, ele pediu umas pizzas, eu comi, ele me ofereceu para dormir, eu dormi lá e lá eu fiquei por 18 anos. Glória a Deus, hein? Glória a Deus. Dei muito trabalho, assim, não foi fácil. O primeiro ano eles me levaram para a igreja, me deram banho, me deram. Ah, e detalhe, nesse período que eu fiquei com ele, eu estou resumindo assim, Não, né, porque tudo a bem. história é Fique à bem grande. vontade. Depois eu passo o link para o senhor do testemunho inteiro na internet, que está na internet, Certo. e é bem bacana, assim.
Mas depois de um tempo que eu estava, uns dias que eu tinha chegado lá, que ele me levou para casa dele, eu dormi na casa dele, no quarto do filho dele, que hoje faleceu, o Felipe, que é conhecido por Tid, Entendi. e, enfim, eles me trataram como se eu fosse da casa, assim. E eu tive um problema depois de uns dias e fui parar em coma. Fui parar no hospital porque eu fiquei muitos anos, né, me drogando, sem comer. E quando eu comi toda aquela pizza de uma vez, eu passei mal. Eu tive tipo uma embolia por causa das drogas todas que eu usei. Aham. E eu fiquei, acho que mais de quase 20 dias na UTI, entre a vida e a morte. E eu me lembro que quando eu acordava, sempre tinha alguém do meu lado orando, e eu achava que eu estava morto, mas era o povo da Igreja Renascer. Eles fizeram uma roda de oração no período em que eu fiquei internado. E, enfim, essas pessoas me envolveram dentro da igreja. E depois de um ano, eu estava na igreja, sentei do lado de uma moça e ela se levantou durante o culto e foi para o banheiro, né? E ela deixou a bolsa do lado de onde eu estava. E eu abri a bolsa e peguei isso na hora do culto. Puxa. Eu peguei a carteira da bolsa dela e fui embora. Quando eu fui embora, eu saí da porta da igreja. Depois de um ano, que esse povo trabalhando muito comigo, assim, me dando muito carinho, amor, tudo que eu precisava. Você vê como o processo é difícil, né? E aí eu dei de cara com a moça e ela foi até o estacionamento da igreja e ela estava com um pacote gigante assim. E ela falou, Netinho, e ela viu eu com a carteira dela na mão. Eu não sabia se eu corria, se eu chorava, eu fiquei tão envergonhado e eu fiquei paralisado, assim, espantado, esperando a reação dela. E ela com aquele pacote, um presente enorme, assim, ela falou assim, Netinho, eu fui para os Estados Unidos, né, de férias com a minha família e lembrei de você. Você é o filho que não saiu da minha barriga, mas que Deus me deu Glória para a essa Deus. igreja. E eu comprei esse presente para Uau. você. Eu saí, olha isso, eu Oh, saí meu para Deus. te dar. E ela falou, ó, Tó, e ela me beijou, cara, e nossa, eu fiquei com muita vergonha. Ela não pediu a carteira dela, ela não falou nada. E ela me abraçou chorando, e aquele dia foi fatal. Foi onde Puxa. Deus falou assim, ah, é agora. Amém. Foi no momento em que ela me deu o presente, era até um tênis do Michael Jordan, cara, eu nunca esqueço o do tênis. Eu nunca tive um tênis na minha vida até então, né? E aí ela foi para dentro do culto, eu pus a carteira em algum lugar lá, não sei se ela achou, e por incrível que pareça era a Viviane Senna, a irmã do Ayrton Senna, Puxa, que né? legal. Você vê o tamanho da coisa que Que Deus verdade. fez, né? Verdade. Mas naquele dia eu falei, Deus, eu não consigo fazer sozinho. Essas pessoas estão acreditando numa coisa impossível. O que elas estão esperando de mim, eu não consigo dar. Eu não tenho essa condição porque eu não fui criado para isso, né? A minha infância foi traumática, aí fui para a rua, eu tive que aprender, pular etapas da vida, né? Sim. Só que quando você pula etapas, você não deixa de ter algumas coisas, alicerces dentro de você. E naquele momento eu falei, Deus me ajuda, essas pessoas estão querendo me ajudar, mas eu não consigo mudar o meu jeito, parar de fazer as coisas que eu faço, eu sinto vontade de usar droga. Foi no momento em que eu me ajoelhei no culto, o Estevão fez um apelo, eu me ajoelhei e falei, Deus, hoje eu entrego a minha vida nas tuas mãos, me ajuda daqui para frente, porque eu não estou conseguindo. E a partir daquele dia eu nunca mais usei drogas, Glória a Deus. nunca mais roubei ninguém. Deus desconstruiu e reconstruiu um processo da minha vida incrível. Essa igreja me pôs na escola, esse Glória povo a Deus. me deu tudo que eu precisava. Eu fui adotado por todos eles. Foi incrível o que esse povo fez na minha vida por muitos anos. E lá eu conheci a minha esposa, me casei. Faz 25 anos que eu sou casado com a minha esposa, eu me formei, eu tenho a minha filha hoje com 23 anos,
está no 4º ano de medicina, Glória a Deus, hein? se formando. Lá nasceu a banda Patmos, lá nasceu, nasceu o Netinho, né? Glória a Deus. Netinho, como foi? Resumindo, Como foi depois, posteriormente, essa transformação e as pessoas que te conheciam daquela época, aquele jargão popular, puxa, quem te viu e quem te vê, a transformação, as pessoas que te passavam por você e reconhecia você daquela época e vendo a transformação do poder do Evangelho de Cristo na sua vida. Como era a reação dessas pessoas? na verdade, até hoje é assustador para elas e também para mim, E para mim né? também, você contando tudo isso, eu não imaginava. É, hoje, né, a vida que Deus proporcionou para mim, em todos os sentidos, um casamento, uma família, tudo é muito. Quando eu olho, eu falo, não é possível, né? Eu ainda parece que eu estou vivendo um sonho, né? Saindo de uma loucura, porque todas as vezes que eu me acordo, minha filha está ali estudando medicina, né? Falta pouquinho tempo para ela ser médica. Eu falo, meu Deus, que loucura é essa? E meus parentes, amigos do passado, por exemplo, quando eu vou na casa dos meus familiares, eles falam, você não, era impossível acontecer o que aconteceu com você, né? Porque Deus mudou completamente. Eu não consigo nem. Tem horas que a minha filha fala assim, pai, não dá nem para imaginar como era a sua vida, pelo que eu vivo com você hoje, né? E eu falo para ela, filho, eu também não consigo te explicar, porque eu saí de uma situação tão terrível, tão precária, né? E não é só também a condição que eu estava, o lugar, mas a pessoa, eu tinha me tornado praticamente um bicho. Eu deixei por um tempo de ser um ser humano, e porque viver na rua não é só a questão de não ter um lugar para morar, é você perder, né, sua condição de pensar, raciocinar humanamente, né, racionalizar as coisas, enfim. Então, hoje, quando as pessoas me veem, meus parentes, quando eu vou na casa dos meus parentes, eles falam, não é eu que falo, é engraçado assim. Eles falam, esse aqui é meu irmão, e olha quem ele é, e vocês não sabem quem ele foi, o que ele era e Glória o a que ele se Deus. tornou, né? Glória a Deus. É muito incrível, pastor. Glória a Deus. Disso. Eu sempre falo para as pessoas, eu não preciso de mais nada. Desde que eu aceitei Jesus, eu nunca mais pedi mais nada. Louvado Para seja Deus Deus. cura. Eu não preciso de nada, porque tudo Deus me deu, e eu estou vivendo um lucro, porque é, é, eu não, olha, se o senhor me der uma Ferrari, eu vou falar, legal, muito obrigado, mas eu não preciso, porque Glória a Deus. eu saí do nada, né? Do nada, e Deus mudou a minha condição humana, né? A condição também de pensar, raciocinar, falar. É incrível. Glória a Deus. Eu fico feliz. Isso nos edifica de uma forma muito especial. Você é casado com a? Eu sou casado com a Fernanda, minha esposa é neuropsicóloga, né? Uma Sim. pessoa incrível. A gente é casado já há 25 anos. Ô, É, Netinho, Nossa, é incrível. se, Baita se, casamento. se você pudesse resumir em um minuto, é, como se estivesse olhando nos olhos da sua esposa Fernanda, como você resumiria esses 25 anos de amor, romance e paixão? 80% daquilo que eu sou de bom veio dela. Glória a Deus. Ela me deu o que eu não tive, né? Então, assim, ela não é a minha metade, ela é 80%. Glória a Uma Deus. pessoa de um caráter incrível e uma pessoa que me ensinou muito sobre a Amém. vida. Legal. Através do fruto desse relacionamento nasceu a que vai se tornar a A doutora, Gabriela. a Gabriela, né? Defina a A sua Gabriela. filha. A minha filha é espetacular. Ela, com 9 anos de idade, olhou para mim e falou: pai, eu não quero ser pastor e nem música, porque eu sou pastor também. Ah, que legal, pastor. Ela, ela falou assim: eu quero ser médica, com 9 anos de idade. Louvado E seja nunca Deus. mais parou de estudar. É uma moça linda, com essa habilidade para medicina. Uma vez eu fui na faculdade, o reitor da faculdade falou assim para mim: aqui eu tenho alguns casos de filhos de médicos, filhos de pessoas milionárias,
que o pai paga para ser médicos, mas eu tenho pessoas que nasceram para ser médicos. E essa pessoa é tua filha. Nossa, se eu ouvi isso, né, de um reitor, Que e ele falou, privilégio, hein? sua filha nasceu. E é engraçado, porque quando a minha filha falou sobre medicina no início, eu já pensei, putz, ela vai ganhar bem, né? Não vai ter uma vida boa. Mas ela nunca falou em dinheiro. O desejo dela é de salvar pessoas. E Glória ela a sempre Deus. fala para mim, pai, eu vou usar isso para mudar a vida de pessoas. Louvado seja Então, Deus. é difícil eu definir isso para você, que você falou, defina a sua filha, porque é uma coisa tão surreal que também que eu estou vivendo com ela, e assim, eu só agradeço a Deus, porque ela é outro sonho, outro presente de Deus, a qual eu não merecia, mas Deus tem sido muito bom comigo. Glória a Deus. O senhor serve no ministério como pastor na Renascer? Não, eu saí da Renascer há 18 não, uns 10 anos atrás, eu não vivo com eles mais, mas nunca deixei de agradecer e acreditar, porque se eu sou o que sou hoje, eu devo muito a eles. Né? Mas a vida, ela tem que seguir Sim, sim. cada um os seus caminhos, né? Eles têm o deles, eu tenho o meu, somos amigos, amo eles de paixão, sempre vou falar muito bem deles, independente do que possam falar, pensar, eu sei quem eles são Glória a na Deus. minha vida. E eu nunca vou cuspir no prato que eu comi, né? Eles Amém. são pessoas maravilhosas, a igreja é maravilhosa. Mas eu saí, né, na época e fui andar, fui buscar os meus caminhos, aí acabei caindo na igreja quadrangular. Não era uma Certo. opção, Aham. porque como pastor, como cristão, fui formado na Renascer, né, Sim. com diferenças, né? Mas aí fui para cá, acabei caindo por causa de um amigo na quadrangular e fiquei até hoje, estou lá, Glória a Deus. mas eu não estou exercendo por opção o pastorado lá, né? Porque a Patmos fez eu viajar muito. Eu imagino. Eu também trabalhei com o Ronquenoli muitos Que anos, legal. né? E tive que viajar demais com ele. Então, a minha vida é na igreja, mas eu não pude ficar como pastor em uma, mas por opção. Eles sempre me ofereceram. Eu sempre não pude no momento em que eles me ofereceram, em virtude do ministério que acabou andando sozinho, criando, musicalmente falando, né? E como ministério, porque a Patmos, ela alcançou milhões de pessoas para Jesus, né? Eu recebo centenas, olha, milhares de testemunhos todos os dias de pessoas que tiveram experiência com a música e com essa história da minha vida, né? Glória a Deus. Eu conheço alguns pastores da Quadrangular que marcaram muito a minha vida. Em Curitiba, o pastor Eduardo Rudigedes, não sei se o senhor Sim, conhece, a primeira baita igreja pastor. quadrangular lá em Curitiba, é gigantesca, né? Já Rogério cantei lá Amorim, algumas vezes. o pastor Rogério Amorim também, da igreja quadrangular, o pastor Irineu Rodrigues, pastor Nossa, bacana. só nome tá aqui, Falecida né? pastora Odá, não sei se o senhor chegou a conhecê-la, pai da... é uma cantora famosa lá também. Bacana, bacana. Ministério muito forte. Parabéns, pastor. Deus abençoe. Pastor, Paulo teve Barnabé na vida dele. Quem o senhor escolheria? Eu sei que poderia ser justo apenas uma pessoa, mas uma pessoa que poderia representar e contextualizar como Barnabé na sua vida. A importância de Barnabé na vida de Paulo, para que Paulo pudesse prosseguir seu ministério e se tornar o vulto do cristianismo que se tornou. Quem, olhando para o passado, o senhor poderia escolher e dizer assim, para representar todas essas pessoas, esse cara foi um Barnabé na minha vida? Deus, eu vou usar esse nome talvez, não, o Esteve Hernandes. Amém. Glória a Deus. Ó, Esteve Hernandes, nós vamos ao intervalo, já são 10 horas e 44 minutos, nós já voltamos, passa muito rápido, pastor Netinho, e já voltamos já já. O senhor vai tocar ao vivo? Preparou uma aí para tocar ao vivo para gente?
Nossa, não, Não, juro que não. não tem problema. Mas nós Até vamos. porque eu mais toco do que canto, né? Não, tudo bem. Nós vamos voltar daqui a pouquinho então, aí vamos colocar algumas imagens também que o senhor disponibilizou para gente. Mas nós vamos a intervalo, já voltamos já. Eu aqui recebendo na manhã, manda aqui, o pastor Netinho, fundador da banda Pátimo. Eu era garoto, já dizia, quando cresceu quero ser igual o pastor Netinho. E ele está aí. A unção do improvável, hein? Era improvável e Deus o fez. Glória a Deus, já viajou o mundo, já viajou o Brasil inteiro, do Iapó ao Chuí, e é uma bênção na nossa vida. Voltamos daqui a pouquinho. Ô, meu amigo Netinho, muito bom tê-lo aqui na Manhã Manda Aqui. Agora na capital paulista são 10 horas e 50 minutos. Eu quero aproveitar, Netinho, e registrar aqui o meu agradecimento ao Celso, que foi o que agendou com você para que nós tivéssemos a honra e o privilégio de tê-lo aqui. O Celso é o diretor da Manda Aqui Online e é um prazer imenso tê-lo como nosso diretor. Também quero registrar aqui a participação nas redes sociais do nosso querido Betinho. Betinho, que é líder fundador da Juízo Final, da banda Juízo Final. Você conhece a banda Juízo Final, Netinho? Sim, meu amigo, bem no início deles lá, eu toquei com eles também, fomos criados praticamente juntos. O Juiz Final é parceiro da Patmos de muitos anos, eu tenho o maior carinho e respeito por eles. Glória a Deus. É uma satisfação tê-lo aqui ouvindo esse testemunho maravilhoso, a unção do improvável, fazendo com que o poder do Evangelho o tire do meio das ruas e faz se assentar como príncipe, levando a mensagem do Reino de Deus como embaixador de Cristo a vários lugares. Família bonita, para você que não conhece a família do Netinho, nós vamos mostrar para você a esposa do Netinho, a filha do Netinho. Vamos colocar aí na tela o que Deus faz, a mudança e a transformação. Olha aí que bênção, né, Netinho? É a bênção na minha vida, A, né? a Fernanda e Uma das... A Fernanda e a Gabriela. A Fernanda e a Gabriela. É a doutora, futuramente doutora Gabriela. Doutora Glória a Gabriela, Deus. logo, logo. A centralidade de Cristo, o que Deus faz na vida de um homem, o que Deus faz na vida de uma mulher. Se você permitir Cristo entrar na sua vida, Ele muda a tua história. Olha que belo. O menino que era um menino de rua e depois Deus faz com que ele se torne o mensageiro do rei, levando a mensagem do Evangelho. Glória a Deus, louvado seja Deus. E você que está conectado na Manhã Manda Aqui, saiba que o Deus que transformou a vida do Netinho, que transformou a minha vida, Ele é capaz de mudar e transformar a sua vida, independente da sua realidade. Ele tem poder. Independente da sua pergunta, Ele é a resposta. Ele pode mudar a sua história e a sua vida. Netinho, e a banda Patmos, como surgiu? A banda Patmos, ela nasceu na Renascer também. Um dia eu estava sentado com o Estevão e ele falou, poxa, você podia montar uma banda de reggae. E na época, reggae, rock gospel já era do capeta. Você imagina reggae, não existia Ô, banda Jesus. de reggae no Brasil. E quando ele falou isso, eu falei, pô, demais, mas, cara, eu saí desse mundo das drogas, né? E o reggae, e a maconha, a droga. Mas, enfim, eu montei a Patmos. Na época era só uma banda de reggae. E na primeira música que a gente lançou na TV Manchete e na imprensa gospel, estourou, mas assim, de uma forma absurda no Brasil inteiro, né? E na época era até uma música que chamava Batata, era uma música que a gente lançou assim, mas estourou ao ponto de a gente começar a tocar em tudo quanto é faculdade, não no meio evangélico, em festivais não evangélicos, mas esse era o propósito, sempre foi o propósito da Patmos, evangelizar. O Estevão falou, olha, vai lá e ganhe pessoas para Jesus, mas a gente não tinha noção o que ia virar. Então ela nasceu lá em 1991, né? Antes disso eu tinha tocado no Cats Barneia, por isso que o Estevão fez esse convite para mim, né, fazer essa banda, e eu aceitei e deu certo, assim, até hoje, são 26 anos. Hoje a gente já não tem só esse estilo reggae, né, mas foi a primeira banda de reggae gospel no Brasil, né, e, nossa,
vive muitas coisas boas com Que essa legal. banda aqui, viu? Que legal. Os membros da banda Patmos são os mesmos ou houve alterações no decorrer dos anos? Só ficou eu do inicial, mas logo assim que mudou, entrou o Anselmo, que é o vocalista, só que ele entrou na época, ele era o baterista. Certo. E aí o vocalista acabou saindo e o Anselmo cantava muito bem. E aí a gente colocou ele como vocalista, então da versão original, só eu mesmo, e eu considero o Anselmo como a versão original, porque a maior parte das músicas e tudo que aconteceu assim de grande uso assim com a Patmos foi com a voz dele, foi com ele, né? Então eu considero ele como o percussor também. Glória a Deus. São 4 componentes. Fale um pouquinho de cada um deles. Olha, eu tenho o Anselmo, vocalista, que é eu falo para ele que ele é o mais chegado do que irmão. É um cara que eu e ele já vivemos tudo, as glórias, as dificuldades, né? A banda, vivi tantas coisas e ele é um cara muito, muito correto, muito honesto, muito justo. É um cara que eu tenho orgulho. Além de ser um baita músico, ele é um cara sensacional. O baterista é o Juninho, tá comigo há uns 7 anos. Um menino incrível também. Eu gosto tanto desse menino aí porque vi umas coisas na vida dele impressionantes. Pra você ter noção, quando a gente começou a tocar, ele namorava ainda, né? E a gente, quando ele levava a namorada dele, ele tinha que estar em casa à meia-noite. Então, assim, a gente podia viajar para qualquer lugar, ou estar em qualquer lugar. Se ele estava com a namorada dele, ele tinha que sair correndo, porque eu tinha que entregar a menina na casa à meia-noite para o pai, Que legal. né? Eu acho bonito essas coisas que não existe mais, É né? verdade. Então, menino, assim, é outro também que, se eu tiver para falar alguma coisa dele, eu falo, não é da parte musical, é da parte do caráter, Legal. de como ele é correto, né? Que eu acho que isso é o mais importante nos dias de hoje. E o baixista está comigo há uns 3 anos, é um baita baixista também, o Éder, é um menino, um músico fantástico também, tem uma cabeça boa, né? É meninão, mas é um cara fantástico. É uma banda, pastor, que eu vou te falar, de pessoas muito corretas no caráter. Porque hoje eu não busco só gente que toca bem, não. Eu gosto de gente que seja correto Que legal. na conduta, né? Porque não adianta eu falar do amor de Deus, de família, se eu não viver essas coisas. E essa banda, esses caras têm isso. Glória a Deus. Netinho, quais foram as suas influências do passado no aspecto musical e quais são as suas influências presentes? Presente. Bom, no gospel, no gospel, a única banda que existia na época de reggae era o Christafari. O Uhum. Christafari é uma banda americana que nasceu 2 anos antes da Patmos. Certo. Inclusive, a gente é muito amigo, nós fizemos muitos shows juntos, no Brasil, fora do Brasil, eles gravaram com a gente. E tem uma outra banda também que chama DC Talk. É uma banda incrível, acho que uma das primeiras bandas que tocou na MTV, em tudo quanto é lugar, que não era evangélico com música evangélica, né? Eu também conheço, toquei com um deles, com o Kevin Max, e é uma banda assim que influenciou totalmente a Patmos. No meio não gosto, por que não meio gosto? Ah, mas é uma banda evangélica. Não, porque as melhores influências, infelizmente, está no meio não evangélico para música. Entendi. Né? Aí teve o Bob Marley, né, que o Uhum. Bob Marley é o precursor do reggae no mundo. Né? Não teve jeito, a gente teve que ouvi-lo para entender o que a gente estava falando e queria falar. Né? Teve um pouco do U2, né? Algumas coisas quando a gente se tornou pop, e no meio nacional, assim, talvez Cidade Negra, que Uhum. foi uma banda que a gente nasceu na mesma época, inclusive o Tony Garrido e o baixista Lazão gostam muito da Patmos, sempre Glória a falou muito Deus. bem da gente. Os meninos do Jota Quest, que são amigos nossos, inclusive,
E eles brincam, um deles brinca que a gente é a influência deles. Ah, que E bom. é, é engraçado, né? Mas na verdade não é não, é a gente que gosta muito do som deles e eles que são influências nossas musicalmente falando. Hoje, quem te faz parar para ouvir? No gospel ou não gospel? Ambos. Ambos. Bom, cara que eu paro para ouvir, por incrível que pareça, não gospel, pastor Ademar de Campos. Além de ser um amigo que já toquei, já gravamos muitas coisas juntos, é um cara que eu paro e ouço. Falo, meu, esse me ensina muita coisa. Legal, legal. No internacional, eu gosto de falar, Ron Kenoly mudou minha visão completamente da música e de ser humano Glória a também. Deus. Tive a oportunidade de ficar com ele durante 5 anos, aprendi tudo que você imaginar na área de louvor e na área de como lidar com pessoas, né, na música, sensacional. Agora, no meio secular, John Mayer, que é um cara fantástico, um guitarrista, de uma sensibilidade incrível, que eu ouço assim. E tem um cara que eu gosto muito, que chama Jamiroquai. Ok. Não sei se você ouviu, mas é muito bacana o som que ele faz. E talvez essas são pessoas que eu paro para ouvir. Já fui nos shows de todos eles. Alguns eu pude tocar, alguns eu só sonho. Que legal. Meu amigo pastor Netinho, uma lembrança nostálgica, mas gostosa do SOS Vida do Pacaembu. Nossa, pastor, eu acho que nunca mais houve um evento igual o SOS da Vida no Brasil. Eu participei de todos, eu fui o diretor musical, de palco, era eu que realizava, praticamente realizei quase todos os SOS e toquei quase todos, quase não, em todos. Eu vi o SOS nascer, né? Foi lá que eu conheci, inclusive, o Nelsinho, foi trabalhar comigo na época, eu pus ele no palco, ele ainda não era bom como ele é hoje, ele era um menino ainda, mas SOS da Vida foi os melhores momentos que eu vivi no palco, antes, durante e depois, porque o evento, existem muitos eventos, mas o SOS era um evento que a gente fazia com o único propósito de ajudar pessoas e falar de Jesus. Era um evento que não se cobrava, era um evento que era feito com muita garra, muito empenho, muita dedicação. Nós tínhamos uma equipe gigante na parte técnica, nós tínhamos uma equipe gigante na parte de intercessão, de pessoas que lidar com o público, e o objetivo do evento era falar de Jesus, e na hora da pregação a gente queria o máximo de conversões possíveis. Era um evento para Jesus, para Glória a Deus. Deus. Tinha oração, tinha oração antes, durante e depois. Era um evento que a gente se preparava meio ano para acontecer. Não existe evento. Eu já toquei no Brasil inteiro para milhões, quase, não sei quantos milhões de pessoas já toquei. Não existe evento igual o SS da Vida. Foi o maior evento, o maior momento da igreja, das bandas. As bandas não cobravam cachê, as bandas tinham que orar, as bandas tinham um compromisso com Deus. Você fala, mas hoje não tem? Pode até ter, mas a prioridade das bandas de hoje é ter fama, sucesso, dinheiro e, se der tempo, Deus, né? E fazer música não fala de Deus, que fala do que quer, que me convém. Nessa época, não. Nessa época, o nosso objetivo era só ganhar vidas para Jesus. Não havia nenhum outro objetivo, né? E o propósito de todo mundo era ganhar vidas para Jesus. Glória a Deus. E ganharam Nunca, muito. e ganhamos, né? É, E nunca senti nada igual eu senti no Excesso da Vida, mesmo tocando em shows com estruturas absurdas no que tem hoje, né? Nunca senti nada igual. Eu glória a tenho Deus. fitas de vídeo até hoje, choro muito quando olho no YouTube, né? Porque eu lembro de cada momento, de cada pregação, eu lembro das pessoas jogando drogas, revólver, um monte de coisa, era incrível.
E detalhe, né? A gente arrecadava alimento, toneladas, e depois levava nas favelas. Era Glória a incrível. Deus. Que falta. A sua vida se mistura com o milagre, e é um milagre do Senhor Jesus. Mas um dia ímpar na tua vida, na vida do Senhor, que o Senhor vai levar por toda a sua história. Vai compartilhar isso com a sua filha, ou já compartilhou, vai compartilhar com os netos e vai marcar a geração aquilo que você julga ser algo ímpar, uma experiência com a pessoa do Espírito Santo na sua vida pessoal. Pode ser no contexto de Eu, banda, de- contexto de apresentação. sim, eu me lembro que depois de estar muitos anos na Renascer, na igreja, veio um pastor da Inglaterra chamado Colin Dye, um cara sensacional assim. E eu lembro que quando ele chegou a gente fez uma conferência, né? Ele chegou no palco, ele falou assim, olha, eu estava no avião e Deus falou muito de um garoto que apanhava muito com os pais e que Deus vai mudar a história dele. E Deus me falou onde ele está, o nome dele. Nossa, foi a primeira vez que eu tive esse tipo de experiência. Assim, e detalhe, o cara era inglês, né? Falou inglês e uma pessoa traduziu em português. E de repente esse cara olhou no meio de todo mundo e falou: "É você?" Me chamou pelo nome e falou: "Vem aqui." Quando ele falou isso, eu fiquei super assustado. Ele colocou as mãos na minha cabeça e falou assim: "Olha, Deus vai usar você no mundo inteiro, nas nações, a sua história mudará milhares de pessoas." Ele não sabia quem eu era, ele era um inglês. E detalhe, foi tudo antes de tudo isso acontecer na minha vida, praticamente, e aí aconteceu. Exatamente como ele falou, Glória a Deus. eu viajei o mundo inteiro falando do amor de Jesus através da música do meu testemunho. Glória a Deus. Mas uma das coisas mais incríveis que aconteceu nesse dia não foi o que aconteceu depois, né, as viagens, as coisas que vive. Nesse dia eu saí do palco chorando, agradecendo a Deus, falei: "Deus, mais isso." E de repente eu deparei com uma pessoa que há 15 anos eu não vi, não podia nem ouvir falar o nome, que era meu pai. Oxe. Ele estava no palco, ele estava no auditório, né, e ele foi até a mim, e nesse dia ele me ajoelhou nos meus pés, chorando, mas chorando que nem criança, eu nunca vi meu pai chorar daquele jeito. E ele começou a falar para mim: "Filho, me perdoa por tudo que eu fiz por você, Oh Deus. e você não tem ideia de que aconteceu na minha vida. Eu saí, também parei de beber, parei de fazer as minhas coisas, e também hoje sirvo a Jesus, e eu preciso do teu perdão." E sempre nas minhas orações eu falei: "Deus, não deixa eu morrer antes que eu receba o perdão do meu filho." Glória a Deus. E cara, essa é a parte a mais difícil do meu testemunho para eu que eu conto. É difícil não chorar Eu porque eu sei imagino. o que eu vivia, né? Eu odiava aquele cara, eu nunca imaginei que isso ia acontecer. Para mim, só aceitar Jesus e viver uma outra vida estava muito bom, mas para Deus não. E foi nesse momento em que eu ouvi muito claro no meu ouvido, parece que o som daquele lugar imenso acabou e Deus falou comigo: "Você lembra quando você estava na praça, eu falei para você que ia mudar a sua vida, né, que ia transformar a tua história? Então eu cumpro hoje o que eu falo, aí está o seu pai. Faça o que você quiser." Em nenhum momento Deus falou para mim: "Xingue e o perdoe." Ele só falou: "Faça o que você quiser." E nesse momento, o ódio, a raiva que eu tive do meu pai por uma vida inteira, quase, pelas coisas que ele fez, desapareceu. Glória a Deus. E eu me lembro que eu abracei ele chorando e falei: "Pai, desculpa também, eu errei, eu saí de casa, não devia ter feito, agido desse jeito, e vamos tocar a vida para frente." E abracei aquele homem, e perdoei, consegui perdoar ele, ele morreu. Mas eu tive esse privilégio também que Deus me deu, essa oportunidade de ele morreu, a gente não teve mais uma vida junto, mas Deus curou essa ferida imensa que eu tinha dentro de mim, que eu achei que nunca, essa eu achei que não ia precisar nem que Deus curava, ia morrer comigo. Mas eu posso falar para você que, apesar de todos os momentos difíceis que eu vivi com meu pai, a vida é assim mesmo, né? E ela, às vezes,
A gente tem dias bons e os ruins, mas Deus é poderoso e quando Ele quer, é o propósito dele, Ele muda e restaura todas as coisas e foi assim que Ele mudou e isso eu vou guardar para os meus netos. Eu fiz agora não um tempo atrás, um depoimento sobre o meu testemunho de forma que eu não queria que fosse uma coisa evangélica, eu queria que fosse uma coisa real, para que todo mundo tivesse acesso. Eu consegui, brevemente acho que vai sair um livro também, não evangélico, mas que falando sobre a capacidade que Deus tem, né, de transformar coisas mortas em coisas vivas, né? Enfim, e isso eu vou guardar para o resto da minha vida e para toda a minha família e para todo mundo e conseguir eternizar isso. Vou morrer, isso vai ficar de graça para todo mundo ver e ter acesso. Glória a Deus. A discografia da banda Patmos e as músicas mais impactantes de cada álbum. Peraí, eu estou contando aqui, eu vendo CDs ali, mas eu acho que eu não tenho, são 8 CDs e 2 DVDs, 3 DVDs. E eu não consigo te falar de todas as músicas mas posso falar pelo menos de 3 ou 4. O primeiro CD, na época era vinil, era o CD de reggae, e eu não sei porque quando a gente foi para o estúdio gravar, a gente achava que tinha que ser 10 músicas, mas porque era tudo novo. Isso nós estamos falando de mais de 20, 30 anos. Aliás, 26 anos. Não existia CD ainda, né? E quando a gente foi gravar, a gente fez 9 músicas e tinha que gravar no dia seguinte o CD. E aí a gente falou, meu, e agora? Tá faltando. Aí colocamos essa música, e foi uma música assim que falava de comida, batata. A gente colocou. Por que a gente começou a falar de comida? Porque a gente tinha que ir pro estúdio de manhã e a gente estava, tipo, 2 horas da manhã fazendo um ensaio, vendo o que as músicas. Aí a gente falou, ó, e agora? O que a gente vai compor? Aí a gente, vamos falar das músicas, das comidas que a gente comeu. E a gente colocou batata, pamonha, a gente falou de tantas comidas, e aí no final não tinha Jesus na música. E aí a gente, mas essa música não é evangélica, não é crente, né, na época. E aí um dos meninos, fala que Jesus é o pão da vida e tá tudo certo, põe na música, a gente colocou, foi pro estúdio no dia seguinte, gravou. Essa música estourou em 93 no Brasil inteiro. Então a música Batata ela foi uma das mais incríveis. E do segundo CD, a música Caminho, que aí a gente brinca que foi o momento Thales da nossa vida, onde a gente enchia estádio todo dia, viajamos muito, é uma música maravilhosa, minha e do Anselmo. E uma música que eu posso falar também que aconteceu, é uma música chamada Confie em Deus, do disco Aperte o Play. Essa música nós chamamos a Soraya Moraes na época para cantar, e ela foi muito incrível, porque quando a gente começou a gravar essa música, a gente chorava muito durante a música, porque ela fala, eu confio em Deus para sempre. Mesmo que eu passe pelo Vale da Sombra da Morte, eu confio em Deus. Essa música é uma coisa que eu tinha vivido com a minha família, de uma pessoa que estava morrendo, e foi no momento que eu estava em São Luís do Maranhão, fazendo um show, eu recebi a notícia e eu fiquei muito triste. Aí eu fiz essa música, eu confio em Deus para sempre, mesmo que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu confio no Senhor. E aí, no estúdio foi difícil gravar, porque era uma música muito emocionante, não só para mim, mas para a Soraya, para o Anselmo. E beleza, a gente gravou, passou 20 anos, pastor, dessa música. Um dia eu estava numa feira, dessas feiras gospel, né, e veio um cara e me abraçou com a família, os filhos, e ele me abraçou chorando. Ele falou, cara, você não tem noção o que é ver você aqui com minha família. Eu falei, meu Deus, quem é essa pessoa, né? Ele falou, você mudou a minha vida. Eu falei, caramba, o que aconteceu, né? Eu não sabia o que dizer. Ele falou assim, você lembra de uma música que vocês gravaram com o Fim Deus? Eu falei, sim, lembro da música que a gente gravou com a Soraya. Ele falou, então,
Eu era viciado em cocaína, minha vida estava destruída e eu era o técnico de som. Puxa. Eu estava na mesa de som gravando essa música, tive que parar muitas vezes porque vocês choravam muito. E eu abaixava a cabeça, enxugava minhas lágrimas para vocês não verem. E por causa dessa música eu voltei para casa, voltei com a minha esposa, aqui estão os meus filhos, minha vida mudou. Nossa, pastor, essa música eu mudou minha vida assim completamente, de forma de pensar do que a gente realmente estava fazendo, né? Para quem e para quê. Então, eu vou falar dessas três músicas, mas tem muitas, pastor. Tem, Sim. nossa, são. Vocês tiveram uma experiência também de gravar um vídeo e uma participação na MTV. E no YouTube é um dos vídeos mais acessados, viralizou. Fale um pouquinho dessa experiência pra gente. Então, no disco Aperte o Play, em 2000, foi até inclusive o disco que o Dudu Borges, hoje um dos maiores produtores da música sertaneja, foi o nosso tecladista, por muitos anos ele que produziu esse CD, né? A gente lançou essa música Caminho e a Patmos vinha numa ascendência, assim, tocando, viajando, crescendo. Aí um dia recebemos uma ligação e aí era um cara da SBT, da empresa do Silvio Santos, falando que queria fazer um videoclipe com a gente. Eu achei que era trote, né? E ele falou, não, eu quero fazer e é dia tal. Aí eu avisei os meninos da banda, mas a gente, tipo, não esperava nada, para ser sincero. Quando a gente chegou lá, pastor, era uma produção de cinema, literalmente, foram gravados em películas de 35 mm, aquelas câmeras gigantes. Era um lugar absurdo, uma equipe imensa. Quando a gente chegou lá, eu falei, não, puxa, a gente está no lugar errado. E o cara, não, não, então não, vocês estão no lugar certo. Ele falou assim, não, é que eu ouvi, chegou para mim a música de vocês, eu apresentei aqui para a equipe, né, apresentei para o Silvio, e é uma das músicas mais bonitas que a gente viu no meio evangélico, e a gente queria fazer um clipe profissional. Foi assustador, pastor. Eu tenho fotos, imagem, né? Ah, aqui, vou até te mostrar aqui, ó. Antigamente, hoje é feito tudo em câmerazinha. Isso aqui, ó, Oh, que é a legal. lata Aham. do filme, que antigamente era filme, né? Sim. Aqui vinha e ele era revelado. E isso era muito caro, é caro até os dias de hoje. E quando a gente chegou lá, meu, que susto que eu tomei, a banda, e gravamos, foi incrível. E eles mandaram para a MTV. E foi, acho que o segundo, foi Oficina G3 e a gente, as únicas bandas gospel nacional tocar na época na MTV, né? Fomos premiados, inclusive, por causa disso, como um dos melhores clipes da época, né? E, enfim, é o que eu falo para o senhor, são os milagres que eu já vivi, que, sabe, o que Deus fez jamais será esquecido através da minha vida, porque ele é o meu verdadeiro legado. Glória a Deus. É, Ele- viajou o mundo inteiro, como eu falei no bloco anterior, aqui no Brasil, do Iapó ao Chuí. Nossa, Já muitas venderam vezes. quase, se eu não estou enganado, quase ou mais de 1 milhão de cópias de CDs, DVDs, né? E foram muito. A banda Patmos recebeu vários troféus, vários prêmios, mas qual o maior prêmio o senhor tributaria? O senhor diria, esse aqui, ó, é marcante para a banda Patmos. Pastor, eu não estou querendo ser politicamente correto e nem usando a linguagem figurativa de um bom rapaz e querendo dizer que, né, usando a linguagem evangeliquez, né? Mas o maior prêmio que eu tenho hoje é o que eu tenho recebido e é por isso que a Patmos, eu não deixei a Patmos acabar, porque tudo na vida passa, né? São 26 anos, já ganhamos tudo, não tenho mais que provar, enfim, não tenho mais que viver nesse meio que eu já não vivi, né? Evangélico, mas o porquê que eu não desisto? Porque todos os dias eu recebo, ou pelo e-mail, pelo WhatsApp, ou pelo todas as vezes a Patmos, uma história incrível de pessoas que tiveram uma experiência de vida com a música que a gente fez. Aí eu falo para o senhor, por que esse é meu prêmio? Porque
fazer música não é difícil, principalmente nos dias de hoje. Você vê na internet a qualidade das crianças cantando, tocando, você fala, eu dá até vergonha de tocar perto desse povo. Mas é diferente quando você foi chamado para uma coisa e cumpriu aquele propósito, mesmo sem saber que você estava fazendo, porque era um propósito único e exclusivo de Deus. E a Patmos, ela teve além de mudar a história da música, né, bandas se inspiraram na gente, a gente mudou vida de pessoas que como eu, estavam já caracterizados para um rumo, para um fim, e a música entrou dentro dela e aquilo mudou a vida dela. Então, não existe um prêmio que eu possa ganhar. Eu ganhei prêmios, melhor gospel, eu ganhei prêmio de MTV, eu ganhei prêmio de tudo quanto é lugar, mas não existe um prêmio melhor do que você atingir pessoas com tanta profundidade, né? Ao ponto de a pessoa ficar a vida inteira falando querendo te agradecer, né, pela alguma coisa que Deus confiou nas suas mãos. Então, o maior prêmio que eu tenho são centenas, aliás, centenas não, pastor, não é exagero, milhares de testemunhos que a Patmos tem, de pessoas que mudaram suas vidas, não evangélicas, pessoas comuns que mudaram suas vidas por causa das músicas. Esse eu acho que é o melhor, não tem prêmio que bata esse na minha vida e na vida da banda Patmos. E é por isso que a Patmos não acabou. Né? Eu falei para o Anselmo outro dia, nós vamos ficar até aguentar agora. Né? Mas só que a gente tem essa característica, a gente não faz música pensando nos crentes. A gente faz música pensando... Primeiro, a gente faz música falando das nossas vidas, das nossas dificuldades, e como Deus tem sido bom e transformado essa história nossa. E graças a Deus temos alcançado as pessoas, e é isso que importa. Se fosse uma só, eu já estaria feliz, mas não foi centenas, milhares de testemunhos que eu tenho. Glória a Deus. Não tem prêmio maior que esse. Louvado seja Deus. Por isso que eu te falei, não estou querendo ser politicamente correto. Não, é real. Né? Na verdade, a pergunta foi intencional, proposital do lado evangeliquez, só para ter a reação. Legal. Meu amigo, é uma honra ter dividido esse tempo com o senhor. Obrigado. Eu agradeço em nome dos nossos pastores Joel e Leonor Estevanato. Agradeço em nome da Igreja Brasil para Cristo aqui no Mandaqui. Agradeço em nome do nosso diretor Celso Luiz e da equipe da Manhã Mandaqui. Muito obrigado, viu? São tantas perguntas que eu queria falar um pouquinho sobre o Ronquinol, o Laboriel, sou fã do Laboriel, puxa. Nossa, mas Deus vai nos proporcionar uma outra oportunidade, se eu me permitindo, gostaria de tê-lo novamente aqui na Manhã Mandaqui. Tenho certeza que os internautas foram muito enriquecidos através da sua vida, através do seu testemunho. A minha vida foi edificada através da sua vida nessa manhã, meu querido pastor Netinho. Só para encerrar esse bloco, porque posteriormente você vai voltar com 10 minutos para fazer uma reflexão bíblica e orar com o internauta e pelo internauta. Só a última pergunta. Resuma, quem é Netinho? Nossa, uma pessoa que a cada dia está aprendendo alguma coisa com seus próprios erros. Amém. Glória a Deus. Somos uma obra em andamento. Aquele que começou a boa obra é fiel para completá-la, né? Glória a Deus por isso. Obrigado, viu? Nós vamos ao intervalo e já voltamos já. Você que está aí interagindo conosco, Deus abençoe você nesse dia, nesta quarta-feira, de uma forma rica e abundantemente. Já voltamos. Agora são 11 horas e 27 minutos, você está conectado na Manhã Mandaqui. Nessa manhã enriquecidíssimos através do pastor Netinho. Pastor Netinho, você está aí, meu amigo? Que bom, hein? Tá aqui. Rapaz, que experiência. Eu estava vendo aqui, o Celcinho colocou aqui, ó. Você estava envolvido com o pessoal nos anos 90, lá, a banda Resgate, né?
a oficina G3. Petra, rapaz, É, Petra, que isso, eu lembro de Petra, eu é. lembro daquela música, acho que é Love, fez um sucesso, Ó, né? Aquela música demais. É, a, a banda, acho que é Bride, alguma coisa assim. Bride, Bride. Bride, é. Que honra, Banda de hein? rock. Eu Eu tive. acho que quando você coloca a cabeça no travesseiro assim, a mente não para dessas lembranças É, gostosas, né? eu falo para o senhor, já vivi tudo, né? Não tenho o que você falar para mim no meio da música que eu não vivi, né? Então, assim, é incrível, é o que você falou. Quando eu deito, as imagens que eu tenho são incríveis na minha cabeça, Glória a Deus. né? Fotos, enfim, tudo. Legal. Eu quero te deixar à vontade para que você divulgue as suas redes sociais, tanto a sua particular, como também a da banda Patmos. Eu quero que você fique à vontade, o tempo é seu. Então, eu quero divulgar e falar, nós estamos no Instagram e no Face. A hora que você colocar no Google Banda Patmos ou Pastor Netinho, você vai achar tudo sobre a gente, né? Então, nós estamos lá no Instagram, Banda Patmos, no YouTube, Banda Patmos Oficial, e no Face, Banda Patmos. E todas vai ter o link meu, das minhas páginas, nas minhas redes. A gente segue todo mundo, segue a gente lá e a gente segue todo mundo também. Como está a questão da agenda nesses dias de Covid-19 e pandemia? Pastor, a gente tinha evento marcado até para setembro do ano que vem, praticamente. Todos os eventos foram cancelados, né? E eu estou há 6 meses em casa, a banda toda. A gente vai se reunir pela primeira vez agora sábado, aí com vocês, na primeira live que a gente vai fazer, porque não tem o que fazer, né? Eu não vou pôr pessoas em riscos e pôr a minha família em risco na questão da pandemia, né? E assim, não tem como os pastores, os produtores de eventos fazer evento nesse momento, né, enquanto não sair a vacina. Então, é um momento novo que a gente está vivendo, temos que se adaptar. Enfim, é, é o tempo de Deus para Ok, nossas vidas. Nesse momento, a gente vai fazendo dentro de casa lives, dando entrevista, compondo algumas coisas, até que tudo venha, né, ter um novo normal. Ainda não sabemos o que vai ser. ok. Que passe logo esse tempo. Estamos orando uma campanha aqui às É, 23 horas, clamando a Deus para que essa realidade mude, né? E se ajustando sim, à realidade desses dias. Em tudo exatamente. dai graça. Essa é a vontade do Senhor, né? Exato. Amém, meu pastor. O senhor fique à vontade, uma honra, eu quero agradecer novamente, muito obrigado. Pastor Netinho, fundador da banda Patmos, juntamente com ele tem o Éder, que é o baixista, o Juninho, que é o baterista, e na sexta-feira eu vou receber aqui o Anselmo, que também vai participar como entrevistado da nossa Manhã Manda Aqui. Obrigado, o senhor fique à vontade, agora para fazer uma reflexão bíblica e orar com o internauta e pelo internauta. Um abraço, amigão. Amém. Olha, quero agradecer a vocês aí da igreja, quero agradecer você, pastor, e ao Celcinho, que é um irmão, um amigo, por causa dele que a gente está aqui hoje fazendo essa live aqui, um cara que sempre acreditou na gente, sempre nos ajudou, e é um irmão, uma pessoa que eu tenho muito carinho. A minha reflexão nos dias de hoje, nós estamos passando um tempo muito difícil, né, com essa pandemia, onde pessoas têm perdido suas vidas, emprego, enfim, né, a nossa rotina mudou, estamos passando um período difícil político, né, onde a igreja tem se tornado cada vez mais instituição e mais política e menos igreja. E nesse momento a gente, né, fica num desespero, não sabe para quem recorrer. Mas eu quero dizer para você que a nossa rotina mudou, mas Deus não mudou, né? Deus continua o mesmo, Ele é um Deus de amor, um Deus de justiça, né? Um Deus incrível e Ele não esqueceu de você, né? Então, nesse momento, a Igreja de Cristo está viva, ela é o teu coração, ela é onde Deus habita na sua cabeça, dentro de você, e aonde você estiver, com quem você estiver, ou independente daquilo que você esteja passando, creia nele, acredite nele,
né? E se abra para cada dia você viver um novo de Deus. E no momento em que você se sentir confuso, desorientado, triste, feche os teus olhos e ore. Ah, mas o que eu não sei orar? Ore a oração do Pai Nosso, que é uma das orações que o próprio Cristo nos deixou, que é o Pai Nosso que estás no céu. Santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Que Deus abençoe, muito obrigado pelo carinho. E lembrando, estaremos com vocês na live, né? Sábado, às 20 horas, em todas as redes sociais, tanto da Patmos como da igreja. E lembrando que teremos participações do Gilson Campos, da banda Twister, o Davi, tecladista do Maurício Manielli e muitas coisas mais. Que Deus abençoe, fiquem firmes em Deus. Lembre-se, Deus não esqueceu de você. Até mais. Um beijo.